do ano, mas é muito bom estarmos aqui na presença de Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome e adorando a sua santidade. O tema vai ser esse aí, que os irmãos estão vendo. Vamos pegar algumas lições na vida de Davi, do rei Davi, com Batseba. Então essas lições vão ser muito importantes, porque nós queremos crescer no Espírito, crescer na palavra e não ficar estagnado, mas nós queremos crescer no Senhor, fortalecer a nossa fé para não pecar contra o Senhor. Amém? Então, quando o rei Davi, ele estava no auge do seu poder, no auge da sua fama, ele tinha vencido os amonitas, ele tinha vencido grandes nações, estava guerreando realmente, e toda a sua fama corria por Israel. Ele cometeu um dos seus piores erros da sua vida também. Erros que tiveram consequências graves, consequências drásticas e consequências duradouras. Ele cometeu o adultério com Batseba e arquitetou o assassinato de Urias, o marido de Batseba. E o pecado de Davi com Batseba é cheio de emoções, é cheio de intrigas. E a Cris e eu estamos assistindo na Record um seriado chama Reis. Já passou o rei Saul e agora está passando o rei Davi. É muito fidedigno, muito autêntico o que a Record reproduz da Bíblia, porque sempre ele coloca os textos ali quando ele está falando daquela área, aquele assunto. Então eu gosto muito porque tem muita Bíblia ali naqueles seriados e evangeliza muito e traz edificação para aquelas pessoas que estão assistindo. É melhor do que assistir novela, né? Glória a Deus. E esses episódios nos intrigam, né? Esses episódios principalmente sobre o rei Davi, a sua história. E a gente começa a pensar como pode um homem, segundo o coração de Deus, cometer tanta barbaridade, cometer tanto pecado, tanta coisa que desagradou a Deus. A gente fica se perguntando, né? Porque realmente Deus o chamou de segundo o coração de Deus, e agora como é que acontece todas essas coisas? E mesmo sendo fácil ver os detalhes da história em nível superficial, ao olhar com profundidade nós veremos detalhes que fazem toda a diferença para a nossa vida. E mesmo, por exemplo, o que motivou Davi a pecar? O que levou Davi a cometer esses horrendos pecados na presença de Deus? Era simplesmente luxúria ou havia algo mais? E quanto a Batseba, ela provocou o pecado de Davi ou foi uma inocente? Essas são apenas algumas perguntas, né? Algumas questões que podem ser explorados e podemos estudar hoje aqui do pecado de Davi com Batseba. Então, eu creio que nós podemos tirar algumas lições importantes da vida do pecado de Davi. Olhando mais de perto na história, teremos uma melhor compreensão das complexas questões que envolvem o pecado e suas consequências, também nas nossas vidas. Todo pecado gera uma consequência, e consequência desastrosa. Então nós podemos tirar lições importantes desses acontecimentos que aconteceu com Davi, para nós não repetirmos os mesmos erros que ele repetiu. Amém? Há uma máxima que diz: é melhor aprender com os erros dos outros do que com nossos próprios erros, né? Então é melhor, se nós vemos o outro errando e nós podemos tirar uma lição daquilo,
foi: eu não vou cometer o mesmo erro. Então essa é o sábio, né? O sábio faz isso. Ele aprende com os erros dos outros. E nós colocamos aqui que o primeiro ponto, a primeira lição que nós aprendemos é que o pecado é uma escolha própria. O pecado é uma escolha. Nós decidimos pecar. Então, eu não sou muito bom na tecnologia, então esse computador me bate. Mas é o primeiro ponto que nós vamos olhar hoje. É sobre exatamente essa escolha que Davi fez, essa escolha que ele fez na vida dele, né? O pastor Max, ele tem mostrado na série de mensagens que ele ministrou o mês atrasado sobre Fall in Love, que todo ser humano é uma criatura de Deus, mas que nem todos é filho de Deus, né? São filhos de Deus aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e do momento que ele é adotado como filho, ele torna-se realmente filho de Deus, através da adoção. Quantos podem dizer amém? Amém? E também o pastor Marcos pregou dizendo que todos nós somos feitos filhos de Deus, e nós, nesse processo de sermos feitos filhos de Deus, nós nascemos de novo, né? Nós nascemos não da carne e do espírito, da carne e do sangue, mas nós nascemos do espírito. Então aquele encontro com Nicodemos é um encontro que deixa muito bem claro como que é esse novo nascimento. E através desse novo nascimento, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, né? Essa identidade que vem de Deus. Então, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e nós temos hoje toda a direção, toda a orientação, e podemos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, nos orientando, nos dando uma red flag, né? Para não pecar, para não tentar o Senhor. E diante disso, a gente sabemos que o pecado é uma escolha. E a escolha de pecar ou não pecar é nossa, né? Nós temos essa escolha. Assim como Adão e Eva decidiram a pecar, e todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus, mas nós temos essa decisão em nossas mãos. E o apóstolo Paulo ainda, ele orienta cada um de nós para as armaduras que nós podemos usar, né? E além, ele fala em Efésios que vestir toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos como cristão ainda essas armas que podemos vestir para não cair nas astutas ciladas do diabo. Temos instrumentos essenciais para não cair na armadilha de Satanás. Amém? Quantos estão usando essas armaduras? O pecado de luxúria leva a pecados maiores. O desejo de Davi por Batseba não foi controlado e levou a cometer o adultério, ilustrando como o desejo pecaminoso, se não for contido, pode culminar em ações
destrutivas. Veja o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 5. Eu creio que vai ser projetado. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Embora os arameus não ajudassem mais o Davi, os amonitas eles continuaram tendo uma postura contrária ao rei de Israel. E de muitas batalhas que Davi travou com esses inimigos, pode dizer que essas batalhas foi as que mais marcaram o reinado dele. Foi batalhas famosas e que marcaram o seu reinado. O texto diz que na primavera, isto é, depois que as últimas chuvas caíram e terminaram as atividades das chuvas, as atividades militares começaram. Era a época dos reis ir para a guerra, era a época dos reis começarem as suas atividades militares, as suas guerras. E Davi ordenou a Joabe que iniciasse uma invasão a Rabá, a capital de Amon. Mas ele mesmo permaneceu em Jerusalém. Davi, na época que os reis iam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Então isso foi uma coisa muito horrenda, porque eles tinham que estar guerreando com os seus exércitos. E a segunda lição que a gente aprende aqui, nesse texto: a ociosidade é perigosa. A ociosidade é perigosa. Tem um ditado, né, irmãos, que já fala que mente desocupada é a oficina do diabo, né? Mente desocupada já é a oficina do diabo. E Davi estava ocioso, ele estava ali vamos dizer assim, tranquilo, povo guerreando, o seu exército guerreando, e ele permaneceu em Jerusalém. Ele ficou ocioso. Em vez de liderar seu exército na batalha, ele ficou em Jerusalém e cedeu à tentação, mostrando que a falta de propósito e tédio podem abrir a porta para o pecado. Embora os reis geralmente acompanhassem seus exércitos pessoalmente, Davi, por algum motivo, permaneceu em Jerusalém. Davi ficou relaxando enquanto seu exército lutava. E sabemos que a ociosidade pode levar a tentações. Deus ungiu Davi com um propósito. Deus ungiu Davi para ser rei. Foi esse o ungido que Davi teve para ser rei. E rei, na época de guerra, ia guerrear. E Davi ficou em Jerusalém. Então ficou
sem o seu propósito ser atingido diante de Deus. Ele sabia guerrear, porque ele já tinha provado isso, né? Ele já tinha decepado a cabeça do gigante Golias, do campeão Golias. Ele já tinha matado e tirou a cabeça dele. Então ele sabia como motivar o seu exército, como motivar o seu povo para a guerra. Mas naquele momento ele ficou em Jerusalém. É um erro nós temos uma missão, temos um trabalho para fazer na obra de Deus e ficarmos parados, ociosos, relaxando, né? Tomando um vinzinho, fazendo alguma coisa que realmente não agrada ao Senhor. E Davi ficou dessa forma. Mas a negligência e a ociosidade fizeram Davi perder o foco da sua chamada e da sua missão. Ele perdeu o foco. E eu encorajo você a sair da ociosidade, da zona de conforto, dessa maneira que talvez você está fazendo, deixando as coisas rolar, né? Ficando em Jerusalém e deixando os seus irmãos, deixando a igreja, deixando o povo guerrear contra o inimigo. Eu quero encorajar você nesta noite a guerrear, a sair junto, não perder o foco, mas continuar batalhando a guerra espiritual que nós temos que lutar. O departamento infantil precisa de professores. O departamento infantil precisa de homens para lecionar, precisa de mulheres para lecionar. Às vezes você já está com os filhos grandes, você fala, não, eu não vou lecionar mais não. Não, você tem uma missão, você tem que ir à guerra. Você não pode ficar na ociosidade, parado, só aqui sentado nesses bancos, vendo o pregador pregar e recebendo o seu alimento. Você tem que doar para o Senhor Jesus. Amém? Eu fui o primeiro homem a ser professor na escola dominical aqui com a Narcisa. E depois veio vindo, né? Veio chegando, apareceu o Orlandinho, apareceu o Vitor, apareceu o Shampoo, né? Apareceu. Ele tem um outro que eu esqueço o nome. Eu fiquei muito feliz porque Deus começou a falar nos corações e a mover os corações para a pessoa não ficar dentro da igreja ociosa, né? A mídia precisa do seu trabalho. Vai fazer um curso de pegar uma câmera, né? Tirar uma fotografia, ajudar no trabalho, porque tem dia que eu fico vendo o Enold doidinho da cabeça, né? Correndo para lá e para cá por falta de pessoas. Então, graças a Deus pelos irmãos da mídia que estão aí trabalhando, a gente fica muito feliz com tudo isso. Mas se disponha. O diaconato precisa do seu serviço, né? O diaconato precisa de diaconisa, de diáconos para fazer a obra e a manutenção da obra do Senhor. Dá esse apoio que eles tão bem fazem, né? A gente agradece a vida de cada um deles. E a cozinha espera pela sua participação. Talvez você não seja um chefe, você não cozinha tão bem como o Joci está fazendo hoje lá os quibe, né? Mas você sabe picar a cebola, picar o tomate, picar as outras coisas. Então você pode ir lá para dentro ajudar nessas coisas. Então faça isso e Deus vai se agradar do seu trabalho, né? O coral quer ouvir a sua voz, os músicos querem ver o seu talento, né? Não fica com o talento escondido. Há pouco tempo que eu descobri que o Nils toca, né? Meu Deus, quantos anos o Nils está aqui. Quer dizer, eu fico grato pela sua vida, porque você tem ajudado em vários ministérios, isso é bênção. Mas não podemos ficar ociosos na casa de Deus. Temos que aprender essa lição com Davi. Infelizmente, ele ficou ocioso e deu no que deu, né? Então, procura aí o Moisés, procura o Rodolfo. Se você quer participar do coral, aqui dos músicos, e cada vez mais chegando músicos talentosos aí para a glória de Deus.
Obrigado, Rafinha. Que Deus te abençoe. A gente fica muito feliz de você ter chegado aqui. Deus vai te prosperar nessa terra. Amém. Porque essa terra é de bênção. Glória a Deus. Seja ativo e participativo dos eventos da sua igreja e não ocioso, né? Um culto como esse, e o pastor Marcos já mudou para a oração, mas um culto que muito mais gente poderia usufruir do crescimento espiritual através do louvor, através da palavra, enfim. Mas muitas pessoas perdem a oportunidade pela ociosidade. Quarta lição: devemos policiar o que olhamos. Devemos policiar o que olhamos. Eu assisti o Paul, que teve aqui, pregou domingo passado. Foi domingo passado? Não, domingo atrasado, né? O tempo passa rápido demais. Então, eu entrei no site dele e estava vendo o diretor, o presidente da UDF, numa pregação que ele estava falando sobre todo o pecado entra pelos olhos. Todo o pecado entra pelos olhos. Uma pregação maravilhosa, que nós pudéssemos passar ela aqui, porque é muita bênção, né? E certo dia, Davi se levantou, foi até o terraço do palácio e lá observou Batseba, a esposa do seu vizinho e soldado Urias. Ela estava tomando banho ao ar livre, sabendo que do terraço o rei podia vê-la. Provavelmente a atitude de Batseba foi premeditada. De qualquer forma, Davi é indesculpável, porque o ato de Davi de olhar para Batseba e não desviar os olhos permitiu que a atração visual se transformasse em desejo. Ao desejá-la e sentir atraído por Batseba, ele procurou saber quem era ela, e mesmo depois de saber que era casada, cedeu à tentação. Ele teve muito tempo para não concluir o pecado. Por isso que o pecado foi premeditado. Então devemos ter cuidado naquilo que olhamos, porque o pecado é atraente aos olhos. Isso se aplica a tentações, exatamente o contrário do que fez José quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ali José no quarto da mulher de Potifar, a mulher de Potifar estava nua, mas ele desviou os olhos, deu as costas e correu, vazou, né? Ele não ficou apreciando para dar o problema que deu aqui com o rei Davi. Então ele fez totalmente contrário o que José fez. E ele podia muito bem, né, tirar as lições de José, como ser um jovem puro, santo diante de Deus e não cometer o pecado. José teve várias oportunidades para cometer pecado, mas ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Aleluia. Então é isso que nós devemos fazer, para ter cuidado com os nossos olhos. Desvie os seus olhos da sensualidade, da pornografia, da aparência do mal, dos bens materiais ou qualquer outra coisa que possa desviar nossa atenção de Deus. Nossos olhos devem estar fixos, né, Thalitinha? Os nossos olhos devem estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Somente para Ele, porque se os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não vamos pecar contra o Senhor, porque nós estamos recebendo diretamente dele a unção,
a santificação, o resgate, o perdão, a bênção do Senhor Jesus. Então nossos olhos devem estar fixos no Senhor Jesus. Devemos policiar, né, o que olhamos. Glória a Deus. Quarta lição: não piore as coisas. Veja o que está escrito em 2 Samuel 11, 14 a 16. De manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Então tentar encobrir o pecado só piora as coisas. O pecado nós temos que confessar, arrepender, né? Confessar e pedir perdão ao Senhor, porque Ele joga no mar do esquecimento. Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Após Batseba engravidar, Davi tentou desesperadamente esconder seu erro. Primeiro tentando fazer com que o marido dela, Urias, dormisse com ela. Quando isso falhou, ele planejou o assassinato de Urias. Ele chamou Urias e queria saber como é que estava indo a guerra. Ele deu o resultado, tudo, e falou: agora vai dormir na sua casa. Ele falou: não, eu não posso fazer isso. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Os meus companheiros estão lutando na guerra. Eu tenho que ser fiel a eles, né? Eu estou aqui, mas eu não vou dormir com a minha esposa. Então, Davi já havia cometido premeditadamente o pecado de adultério. Agora ele premeditadamente programa a morte de Urias. Assassinato qualificado, onde sua pena aumentaria. Não piore as coisas, né? Assassinato qualificado. Se ele fosse no julgamento, estava ferrado, né? Porque ele planejou esse pecado. E aqui também a gente vê o abuso de poder. O abuso de poder corrompe. A posição de Davi como rei o fez acreditar que podia agir sobre os seus desejos sem consequências, resultando em abuso de autoridade e levando uma série de decisões cada vez mais pecaminosas. Terrível. Na minha cidade teve um pastor, e esse pastor, ele ficou com 16 membros, 16 mulheres, que ia fazer aconselhamento lá com ele. Ele era psicólogo, ia fazer aconselhamento com ele. Então, foi uma coisa, graças a Deus, a convenção tirou ele do pastorado e tudo. Mas um abuso de poder, um abuso da fé, né? A pessoa chega no consultório para reclamar ou querer uma solução para o seu problema, e ele chega ali e abusa da fé. É o que aconteceu aqui com o Davi, né? Ele abusou do seu poder. Ele achou que por ser rei, ele também poderia fazer e nada aconteceria contra ele. Então, o pecado endurece o coração. A história mostra a progressão de Davi da luxúria ao adultério e finalmente ao assassinato. O pecado não confessado e não resolvido tem o poder de cauterizar consciência. O pecado tem consequência duradoura. Embora Deus tenha perdoado o arrependimento sincero de Davi, as consequências do pecado permaneceram. Então o pecado tem consequência, né? Uma mulher que tem
um namoradinho e faz as coisas erradas, né? Fica grávida e a consequência é muito grande. Então, o pecado tem consequências duradouras. Embora Deus tenha perdoado, né? Seu filho com Batseba morreu, e a violência e o conflito assombraram sua família por gerações. Davi sofreu amargamente por cometer esses pecados. A consequência do pecado, Deus perdoou ele, mas a consequência ficou. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque todos nós somos pecadores, pecamos muito, uns mais, outros menos, né? Quantos aqui já assassinou alguém? Graças a Deus, ninguém matou ninguém, então nós estamos melhor um pouco. Mas há muita consequência aí desastrosa, que às vezes você acha que é outra coisa, mas é consequência do pecado, né? O pecado cega o entendimento, diminui a fé, rouba a alegria, endurece o coração, arruína a alma e destrói a santidade. Toda vez que você resistir ao pecado, criará mais resistência contra aquilo que o inimigo usou para tentar fazê-lo cair. Então sujeite-se a Deus, resista ao maligno e ele fugirá de vós. Resistir à tentação faz você crescer na presença de Deus. Amém? Nada está oculto a Deus. Nada está escondido de Deus. Davi pode ter pensado que cobriria seus rastros, mas Deus viu tudo. O profeta Natan confrontou Davi com uma parábola que revelou a verdade, mostrando que não há pecado secreto aos olhos de Deus. E eu gostaria de ler esse texto porque que está em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 1 a 14, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo faz o que eu não posso fazer. O Senhor enviou Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegaram à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natan disse a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do meu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu não teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias o hitita com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher.
Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, Natã. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Então a gente vê que com Deus não se brinca. O pecado é uma coisa muito séria, muito séria. Veja a tragédia que o pecado trouxe à vida e à história de Davi. Ele mentiu e mandou matar Urias. Perdeu o filho do adultério. Viu sua casa desmoronar. Sua filha Tamar foi desonrada pelo próprio irmão Aminon. O Aminon era o filho que ele mais gostava, que desonrou a própria filha Tamar. Absalão, irmão de Tamar, mandou matar Aminon para vingar o que ele havia feito com sua irmã. Isso depois de 2 anos. Depois Absalão se rebelou e conspirou contra o próprio Davi para tomar-lhe a vida e o reino. No fim, Absalão foi assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi. Absalão, na perseguição contra Davi, né, o cabelão grande, bonito, ele ficou engarranchado numa árvore e Joabe, que era o capitão do exército de Davi, matou achando que estava fazendo uma coisa boa. E Davi chorou amargamente pela morte do seu filho. Então, uma tragédia. Tragédias e mais tragédias desabaram sobre Davi. Jamais poderia imaginar que o pecado teria um preço tão alto. Cuidado com o pecado, pois ele vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. Não é só uma aventura em uma tarde de verão. Pecado destrói. Quinta lição: o arrependimento e perdão. Arrependimento genuíno. Quando confrontado com Natã, Davi se arrependeu profundamente e confessou seu pecado a Deus. No Salmo 51, a gente vê o seu lamento, o seu desespero diante de Deus. Mas Davi tinha uma coisa boa. Ele pecou, ele pecava, ele errava, mas ele debruçava o seu coração diante de Deus e pedia perdão. Falou: Deus, tem misericórdia. Eu cometi horrendos pecados, mas não me mate, não me julgue por isso. E Deus perdoava ele. Então, o arrependimento genuíno gera perdão. E Davi se arrependeu profundamente, confessou o seu pecado aqui a Deus. E nós vimos isso no Salmo 51. Se você tiver tempo, depois leia o Salmo 51. A misericórdia e a graça de Deus. A história mostra a justiça de Deus em disciplinar Davi, mas também a sua grande misericórdia em perdoar após o arrependimento. Restaurando o propósito de Deus. Apesar do pecado e das consequências, Deus continuou a usar Davi. Ele e Batseba, mais tarde, tiveram outro filho, Salomão, que se tornou um rei sábio e parte da linhagem messiânica. Então, Salomão, com o arrependimento de Davi, Deus restaurou também o seu propósito. Então, o reinado continuou com Salomão, e que foi um rei próspero, o mais sábio do mundo. Pisou na bola lá no final, mas foi um homem
que deu sequência à linhagem messiânica. Ele cumpriu o propósito, Deus cumpriu o propósito na vida de Davi. E você pode pensar que você não tem recurso, você tem sim o propósito, por causa do seu pecado, não se desespere. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer restituir esse plano também. Ele quer que cumpra o seu propósito, o seu plano na sua vida. Então, é isso que aconteceu com Davi e isso acontece com cada um de nós, que arrependemos genuinamente e deixamos Deus trabalhar na nossa vida. A história demonstra que Deus pode redimir até mesmo os piores situações para cumprir seu propósito soberano. Eu lembro que teve uns pregadores lá em Capinópolis, eu era rapazinho, e eles Deus tinha restaurado e salvado eles e transformado a vida deles. Era bandidos que roubavam, ele chamava bandido da meia-noite. O Satanás acordava ele meia-noite para ele poder roubar. E Deus transformou, transformou eles de tal maneira, né? Restaurou, porque eles roubavam, não roubam mais, restaurou a vida deles, salvou. E é o que Deus faz, né? Com cada um de nós, não interessa qual a situação grave que nós temos, Deus quer restaurar cada um de nós e dar e continuar com o seu propósito. Em conclusão, o que podemos aplicar em nossas vidas, as lições retiradas dessa história da vida do rei Davi? Primeiro, se arrependermos genuinamente de nossos pecados e confessá-los a Deus, seremos perdoados. Amém? E Deus vai olhar de cima e não vai ver mais pecado, né? Quando Ele olhar lá de cima, Ele vai ver o sangue de Jesus cobrindo cada um de nós, né? Os nossos pecados são perdoados através do sangue remidor de Jesus Cristo. Segundo, arrependimento sincero é a chave da restauração. Deus, através da sua graça, nos perdoa do mais horrendos pecados. Quarto, Deus vai restaurar seu propósito. Ele vai continuar te usando e vai ter aquilo que Ele planejou para a sua vida, para você. Amém? Não fique desanimado, não pense que não vai restaurar. Deus restaura, né? Deus te perdoa e Deus te restaura pelo propósito que Ele realmente quer. Davi usa sua autoridade para eliminar o que ele achava que traria problema para ele. Isso nos ensina duas coisas. Davi fez a escolha errada. E por isso as consequências das suas decisões foram drásticas. Agora, eu quero terminar com uma historinha, né? A historinha diz o seguinte, que o sábio colocou um passarinho em sua mão, né? E colocou o passarinho em sua mão e perguntou aos presentes: o passarinho está vivo ou está morto? Aí se a pessoa respondesse que estava vivo, ele apertava a mão e matava. Se falasse que ele estava morto, ele soltava o passarinho, né? O que é que eu quero dizer com isso? A decisão está em suas mãos. A decisão de fazer a coisa correta, de pecar, de não pecar, a decisão está nas suas mãos. A decisão é sua, a responsabilidade é sua. E Deus quer ver você transformado para a honra e glória dele. Amém? Coloque-se de pé e nós vamos orar ao Senhor.
Pai querido, nós estamos aqui agora com a tua igreja. Senhor, após nós termos falado a tua palavra, após nós termos, ó Senhor, visto essas lições que nós aprendemos aqui na história de Davi, nós estamos, ó Deus, com o coração contrito e com o desejo realmente de mudar a nossa vida, com o desejo, Senhor, de ser impactado com o teu poder, com o teu perdão, com a tua graça, com a tua maravilhosa graça, Senhor, que nos alcança de uma maneira sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, se tiver alguém, Senhor, precisando desse perdão, que o Senhor libere agora, Pai. Que se tiver alguém, Senhor, precisando da restauração dos propósitos, Senhor, que o Senhor possa restaurar agora, ó Deus, e cumprir a tua vontade, cumprir o teu propósito na vida de cada um. Pai, nós oramos e nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor, na autoridade da tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, agradecido a ti por tudo que o Senhor tem feito com cada um de nós. Nós suplicamos e abençoamos a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Pai, que o amor do Pai, a glória do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nesta noite e nesse final de semana, para a glória e honra do Senhor. Amém. Glória a Deus.